Apenas mais um ponto aí que eu tô pensando nessa questão sobre um pouco sobre a acepção de pessoas, né? Porque veja que ironia, né? Veja como os valores eles acabam sendo travestidos, infelizmente, talvez até mesmo por conta de alguma interpretação legislativa bíblica, não que eu esteja criticando os mandamentos em si, mas em relação ao resultado da iniquidade, realmente é algo absolutamente bizarro, absolutamente absurdo. Porque veja só, como pode, eventualmente, uma pessoa que talvez até seja mais inocente, que uma pessoa que não tem malícia, uma pessoa que não tenha malícia, mas, e que seja, portanto, mais inocente, não inocente do pecado, não que ela não tenha pecados, eventualmente até poucos, mas ela não tem malícia, ela não tem essa necessidade de ter essa esperteza das coisas, né? E tal, ok, ela continua vivendo. E aí, eventualmente, as outras pessoas que eventualmente possuem, vamos dizer, mais sabedoria, saem mentindo, tendo a liberação dos mandamentos para mentir contra o não próximo, ou pelo menos para o não próximo, ou para os não próximos, ou contra eles. E claro, com muita malícia, com muita esperteza. E eventualmente esses caras são, vamos dizer, justificáveis, enquanto os inocentes com poucos pecados não são. Então esses caras mentem muito mais. O que pode não ser considerado pecado. Enquanto os outros que são eventualmente inocentes, sem malícia, com um ou outro pecado, então esses caras que eventualmente vão se dar mal. E as pessoas que eventualmente obedecem os mandamentos não se dariam, praticando várias iniquidades. Então aí que tá, o que eu digo é o seguinte, quaisquer entidades e quaisquer pessoas, humanos ou não, humanos ou não, sejam pessoas, sejam entidades espirituais que participem disso, ainda mais porque elas mesmas julgam, né? Elas eventualmente criticam as iniquidades das pessoas, essas entidades mesmas cometendo, a princípio, aparentemente, cometendo várias iniquidades na vida das outras pessoas. Ou mesmo seres humanos praticando essas mesmas práticas, né? Praticando essas mesmas coisas, né? E causando esses mesmos problemas, não respeitando a inocência, não respeitando a pureza das pessoas, independentemente de qualquer pecado que elas tenham. Mas elas não são maliciosas, então pelo menos isso elas não têm, né? Mas elas apenas têm um pecado ou outro. Então veja como é isso. Então essas entidades e essas pessoas eventualmente vão se dar bem, enquanto os inocentes vão se dar mal. Isso não é uma iniquidade também bastante criticável. E aí, então isso é o ponto também essa contradição. Então entidades espirituais e pessoas que eventualmente criticam as outras por iniquidade, elas mesmas cometem várias iniquidades em relação à mentira e para mim até em relação à soberba. Então essas pessoas que na verdade vão se dar bem e os outros que são mais inocentes e não tão sabedores vão se dar mal ou não tenham tanta malícia e esses aqui vão se dar mal apenas em nome da busca da sabedoria, apenas em nome da sabedoria, realmente isso nós não podemos coadunar com isso. E não é questão também de busca de sabedoria, porque, por exemplo, eu mesmo sugerindo um comportamento inocente, eu não digo que buscar a sabedoria é algo ruim, mas esses caras fazem com que você seja forçado a buscar muita sabedoria. Para eventualmente ficar te libertando. Depois ainda vão dizer assim, não, mas é você que está se ofendendo. Então, você eventualmente não é livre. Claro, mas claro que o inocente, ele eventualmente não tem malícia, mas quando tem muita situação de falso testemunho em sua vida, o cara é forçado a sair. Infelizmente, eu não digo nem sair da sua cláusula, porque não é clausura, não é proteção. Ele é forçado a sair da sua zona de conforto, mas que não é errada, é uma zona de conforto correta, que não é pecaminosa, que pode ter um pecado ou outro, mas não é em relação à zona de conforto. Ele é forçado a sair da zona de conforto por conta da busca da sabedoria, porque haverá muito falso testemunho em relação a ele, ou ela, e ele é forçado a sair dessa situação apenas porque os outros eventualmente forçam a questão da busca da sabedoria. Quando a outra pessoa eventualmente não precisava. Eu eventualmente falei aqui, por exemplo, dos mandamentos, mas eu não causei falso testemunho contra as pessoas. Eu não tentei impedir a fonte de vida das pessoas em nome da busca da sabedoria. Eu falei eventualmente da sabedoria para que elas sejam protegidas, porque muitas seriam atacáveis, eu sou forçado a fazer isso. Tendo em vista a terrível realidade espiritual do Brasil. Agora, esses caras aqui que vão se dar bem, e ainda não só eventualmente se dariam bem contra essas pessoas inocentes, e além de tudo isso, ainda por conta de sofrimento, porque já que a pessoa inocente não tem malícia,
Mas como é muita informação na vida dela, ela vai ter que ser forçada a responder alguma coisa, até para ela mesma acreditar. Esses caras que vão se dar bem, que são os maliciosos, e vão forçar essas em nome da sabedoria, e eles falam iniquidade, quando essa é uma das maiores iniquidades que você possa cometer. O que é isso, cara? Onde estamos? Onde estamos? Realmente, isso aí isso não poderia ter sido liberado, jamais, como eu falo. Essa administração feita por entidades espirituais e seres humanos não deu certo. Pode haver entidade espiritual administrando, mas tem que ser uma coisa boazinha. Sim, tem que se assemelhar mais a mim também. Não porque eu seja Deus, mas porque eu sou brother. Só por causa da broderagem. Não é para fazer um esquema de muita sabedoria que vai acabar atrapalhando a vida das outras pessoas que nem precisariam a fundo ter, na verdade, a bem da verdade, esta sabedoria, e que são forçadas por conta do excesso de falso testemunho que eventualmente gravita ao redor delas. E aí não tem como permanecer numa situação dessa, uma vez que a própria presença dela será motivo de escândalo para os demais, com poucos pecados inclusive. Então é isso aí, e Deus é bom e valeu.